Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, como de costume. Sou o professor Edjânio e na aula de hoje nós iremos abordar os principais meios físicos de comunicação guiados, ou seja, os sistemas de cabeamento utilizados em redes de computadores. Estão preparados? Então, vamos lá. Tá? Vale lembrar que todo o sistema de cabeamento em redes de computadores eles fazem parte aí da camada física do modelo OSI, certo? E essa camada tem o objetivo de permitir a transmissão de sinais elétricos de um ponto A para um ponto B ou de um ponto A para múltiplos pontos, né? E esses sinais elétricos aí representam bits em valores de zeros e uns, tá? E na maior parte dos sistemas de cabeamento, quando ele é elétrico, né, nós temos aí voltagens que representam um número binário. Por exemplo, no sistema de cabeamento de par trançado, tá? Depende, claro, do sistema de cabeamento e da categoria daquele sistema. Nós temos aí as tensões de mais 5 volts que representam o binário 1, 0 volts ou menos 5 volts que representa aí o binário 0, tá? Nós temos também na fibra óptica uma pequena diferença em relação aos cabos elétricos, como o cabo de par trançado, uma vez que a fibra óptica ela transmite sinal luminoso, tá? A transmissão ocorre aí através da luz. Então nós não trabalhamos com sinais elétricos em fibras ópticas, mas nós chegaremos lá, tá? Então existe aí uma grande quantidade de sistema de cabeamento, certo? Além do sistema de cabeamento, nós temos também as redes sem fio, que elas se encaixam aí como meios de comunicação não guiados, tá? Então, só exemplificando, nós temos dois tipos de meio de comunicação em redes de computadores. Nós temos os meios guiados, que são os fios de cobre, como por exemplo cabo de par trançado, cabo coaxial, e nós temos aí as fibras ópticas, tá? Que é um sistema de cabeamento de transmissão através da luz, ok? E na transmissão não guiada, certo? Não guiada porque não se tem um caminho a ser percorrido por aquele sistema de cabeamento, uma vez que nas redes sem fio a difusão aí ocorre através do ar e nós temos um espalhamento espectral, tá? Então nós temos as redes terrestres sem fio, tá? Redes de satélites, redes de raio laser, redes de infravermelho, enfim, tem uma infinidade também de meios de comunicação não guiados. E nós vamos começar com o cabo de par trançado. É o cabo mais comum utilizado nas redes de computadores hoje. A sua composição é um pouco simples, tá? Nós temos aí 8 fios. Esses fios estão agrupados em duplas, formando aí 4 pares de fios, certo? E cada fio tem 1 milímetro de diâmetro, ou no caso de espessura, né? E as duplas de fios ou pares de fios, eles são trançados em formato semelhante a uma molécula de DNA. Por quê? Quando nós temos aí dois fios paralelos, né, um ao lado do outro, do ponto de vista elétrico, aquele sistema acaba formando ali uma antena, certo? E essa antena consegue capturar sinais elétricos externos. E capturando sinais elétricos externos, nós teríamos aí, né, interferência, tá? Além do esperado. Tá? Uma vez que um cabo elétrico, quando passa próximo a um cabo de rede, interferiria gradativamente, podendo aí gerar erros de comunicação. Então, para inibir, tá, a interferência, os pares eles foram trançados, certo? Sendo trançados, né, a antena, que seria formada por dois cabos paralelos, ou no caso aí dos fios paralelos, né, as ondas acabam se cancelando e protegendo o meio ali de comunicação contra a interferência, tá? Claro que não é um sistema perfeito, a interferência ocorrerá,
mas em uma taxa, no caso aí, aceitável, certo? Tá? E os cabos de pares trançados, eles têm um limite, tá, de distância de transmissão, certo? Nos cabos mais simples, tá? Por exemplo, categoria 5 e categoria 5E de par trançado, eles permitem aí a transmissão até 100 metros de distância, tá? Após os 100 metros, nós já teremos aí uma perca da potência do sinal. Essa perca da potência do sinal é chamada de atenuação, certo? Impedindo aí que os dados cheguem ao destino de forma correta e vai impedir também, né, que a mensagem seja compreendida, tá? Então nós temos aqui uma figura que apresenta o processo de atenuação. Percebam que o sinal que é inicialmente emitido, claro, por um emissor, né, ele tem uma potência elevada. Conforme aquele sinal vai trafegando no cabo, ele vai perdendo sua potência. E chega um momento em que essa potência não é uma potência possível de ser decodificada pelo receptor. E no caso aí nós teríamos um erro de transmissão. Então, cabo de par trançado, né, tem um limite aí de 100 metros, certo? Existem algumas recomendações para que se use até no máximo 80 metros, que você tem uma garantia maior de que erros de atenuação não ocorrerão aí na sua rede, tá? Mas até 100 metros é permitida a sua utilização, ok? Os cabos de pares trançados, eles podem ser utilizados aí em transmissões analógicas, como por exemplo as transmissões por redes telefônicas, tá? Ou ainda por transmissões digitais, no caso aí redes de computadores, ok? Nós tínhamos cabos de pares trançados em redes analógicas que possuíam aí apenas 2 pares de fios, tá? E nas redes digitais, né, nós temos aí 4 pares de fios, ou no caso 8 fios, certo? E como que se dá a largura de banda, né, desse tipo de cabeamento, tá? Existem as categorias e cada categoria define ali uma característica física do sistema de cabeamento, e essa característica física permite aí uma maior ou menor largura de banda, tá? A largura de banda define, né, os bits que podem ser transmitidos por segundo em um meio de comunicação, certo? Então nós podemos ter bits por segundo, kbits por segundo, megabits por segundo e até gigabits por segundo nesse meio de comunicação, tá? Em fibras ópticas, né, em testes aí de laboratório, já se consegue chegar a casa dos terabits por segundo. Mas no sistema de cabeamento nós temos hoje até a casa dos gigabits por segundo, certo? Tá? E quais são as redes que utilizam aí os cabos de pares trançados, né? As redes que utilizam os cabos de pares trançados são as redes geralmente em topologia estrela, certo? Atualmente, e são redes locais, visto que o cabo de par trançado não consegue transmitir além de 100 metros de distância, não é recomendado a sua utilização para redes externas, ou no caso aí redes WANs, que são redes de longas distâncias. Por quê? Porque nós teríamos que inserir muitos repetidores, tá? E a rede teria um custo muito elevado. Por exemplo, a conexão de uma rede entre 2 estados seria praticamente impossível através de cabos de pares trançados, certo? Então é mais utilizado aí para redes locais, ok? E a topologia estrela, né, nós temos um concentrador ou um dispositivo central, que geralmente é um hub, né, ou um switch, tá? São dispositivos aí padronizados para serem utilizados exatamente com cabos de pares trançados, tá? E nessa topologia estrela, né, um cabo aí, ele ao se partir não interfere no funcionamento da rede, mas apenas no funcionamento da estação que está conectada a ele.
E nós temos aí cabos, né, específicos para diferentes padrões de redes locais, claro, né? Nós temos cabos aí padrão Ethernet, que permite taxas de transferências desde 10 megabits por segundo até 10 gigabits por segundo, tá? Lembrando que na rede Ethernet e Fast Ethernet são utilizados aí apenas dois fios, certo? Aliás, dois pares de fios, certo? Um par para envio e outro par para recepção, tá? E claro, nas duas direções, certo? Já a Ethernet aí que funciona a 1 gigabit por segundo, que no caso é a Gigabit Ethernet, nós possuímos aí, né, os 4 pares de fios funcionando em ambas as direções, tá? E aí essa questão de envio e recepção em uma direção, em outra direção ou em ambas as direções tem-se nomes específicos, tá? Quando o enlace de comunicação ele tem tráfego para apenas uma direção, ele é denominado simplex. Por exemplo, o sistema de rádio, né, ele só tem ali a comunicação em uma direção. Nós só conseguimos receber informações, não conseguimos retornar informações. O sistema de TV também, tá? Em redes de computadores já é mais raro esse tipo de conexão, tá? A não ser dispositivos ali que são controlados, né, à distância e que não requerem interação, certo, de retorno, tá? Nós temos também enlaces que permitem o tráfego nas duas direções, mas apenas uma por vez, que se chama half duplex. Aí por último nós temos aí o full duplex, que permite o envio e recebimento de dados em ambas as direções ao mesmo tempo. Uma imagem que representa melhor essas situações. No primeiro exemplo, nós temos aí uma conexão simplex, onde apenas o terminal A consegue enviar para o terminal B. No segundo exemplo, nós temos uma comunicação half duplex, tá? Onde o terminal A consegue enviar para o terminal B e o B consegue enviar para o terminal A, tá? Mas não ao mesmo tempo. Ou se está enviando ou se está recebendo. E nós temos o terceiro exemplo, onde nós temos uma conexão full duplex, tá? Onde o terminal A envia para B e o terminal B envia para A ao mesmo tempo, tá? E existem, pessoal, dois tipos de cabos de pares trançados, certo? Nós temos o UTP, que é o cabo principal, tá? Ele é o Shield Twisted Pair, tá? Que é o par trançado sem blindagem. Ele não tem uma blindagem de reforço contra interferência eletromagnética. Aí nós temos aí o STP, que é o Shield Twisted Pair, que esse sim é um cabo de par trançado com blindagem, tá? E por que a necessidade da blindagem em um determinado tipo de cabo e a não necessidade em outro? Depende do ambiente em que aquele sistema de cabeamento vai ser instalado, tá? Por exemplo, sistemas de cabeamento instalados em fábricas, né, próximos a rodovias, próximos a redes elétricas, eles tendem a sofrer muita interferência. Então, é orientado nesses casos utilizar um cabo de par trançado blindado, no caso aí o nosso STP. Em locais mais tranquilos, onde não se tem, né, grandes ocorrências de interferência eletromagnética, aí nós podemos utilizar o cabo UTP normalmente, tá? Um exemplo aqui em figura para vocês, tá? O primeiro cabo é um cabo de par trançado sem blindagem, um Shielded Twisted Pair, tá? Percebam que existem apenas aí os pares de fios, não existe nenhuma blindagem, certo? E existe a capa de isolamento, que geralmente é em material plástico, especificamente em PVC, tá? Já o segundo exemplo, o STP, nós temos aí, além dos pares trançados, né, um sistema aí de blindagem, que pode ser metálico ou de cobre, que protege aí
os fios internos da interferência eletromagnética, tá? E esses cabos eles possuem categorias, certo? Essas categorias são definidas pelo órgão IEEE, tá? Que são duas organizações aí de padronização de sistemas de comunicação, certo? Nós temos a Aliança da Indústria Eletrônica e nós temos a Associação da Indústria de Telecomunicações, certo? Essa organização ela trabalha aí para padronizar os sistemas de comunicação, tá? E o cabeamento de par trançado ele foi aí padronizado por essa organização, tá? Quanto maior a categoria do cabo, né, maior a taxa de transferência e maior também, certo? Ou melhor será a sua blindagem, tá? Nós temos ao todo 8 categorias, certo? E algumas subcategorias. Na categoria 1 nós temos aí uma frequência de envio de sinais elétricos de 1 MHz, tá? Lembrando que a frequência indica quantos pulsos elétricos podem ser emitidos por segundo, tá? Nós temos a medida base, que são os Hertz, tá? Por exemplo, digamos que 1 Hertz possa ser emitido por segundo, tá? E aí nós dobramos, certo? Os valores, tá? E chegamos a valores bem elevados, como por exemplo os megahertz, que representam aí 1000 pulsos elétricos por segundo, tá? A partir de megahertz nós temos aí nós temos os hertz, os kHz, que são 1000 hertz por segundo, tá? E nós temos os megahertz, que são aí 1 milhão de hertz por segundo, ou pulsos elétricos por segundo, e nós temos os gigahertz, que são 1 bilhão de pulsos elétricos por segundo, tá? Então, os sistemas de cabeamento hoje conseguem trabalhar aí na casa dos megahertz e 2 gigahertz, tá? E nós temos a taxa de transmissão, que indica quantos bits podem ser transmitidos dentro daquele, né, daquela frequência de hertz ou pulsos elétricos utilizados. Aí na categoria 1 nós temos uma frequência de 1 MHz e a taxa de transmissão de 1 megabit por segundo. E eram utilizados aí em redes telefônicas antigas que tinham uma largura de banda de 56 kbps por segundo, tá? Os primeiros sistemas de internet de escada surgiram exatamente nesse tipo de comunicação. Esse tipo de cabeamento já não é mais utilizado hoje, tá? A não ser em locais específicos, mas o mercado não tem interesse mais nessa tecnologia. Assim como em algumas categorias, tá? Por exemplo, até a categoria 4 o mercado já não tem muito abordado esse tipo de cabeamento. Na categoria 2 nós temos 1 MHz também de frequência, transmissão de até 4 megabits, aí eram utilizados aí em redes do tipo ARCnet, né, ou rede Stop and Ring, tá, de 4 megabits por segundo. OK? Categoria 3 nós temos 16 MHz, tá? Nós temos aí até 10 megabits de transmissão, era utilizado também para telefonia, redes até 10 megabits por segundo. Categoria 4, 20 MHz, tá? Até 20 megabits de transmissão. Novamente aí nós temos redes anéis de topologia anel, né? E redes aí de 10 megabits por segundo, tá? Na categoria 5 nós temos frequência de 100 MHz, ok? Essa categoria ela é utilizada hoje também, tá? Além das categorias superiores. É uma das categorias bases a serem utilizadas aí em redes de computadores, e essa categoria permite transmissão de até 100 megabits por segundo, se enquadrando aí em redes do padrão Fast Ethernet, tá? Nós temos a categoria 5E, que nós temos 100 MHz também de frequência, mas nós temos aí até 1 gigabit por segundo, tá? Nesse tipo de transmissão são utilizados todos os 4 pares de fios para transmissão, certo? Já na categoria 5 são utilizados apenas 2 pares, ok? E nós temos na categoria 5E
tá? Redes do padrão Gigabit Ethernet, permitindo transmissão até 1 gigabit por segundo. Na categoria 6 nós temos frequências, tá? Uma frequência mais alta de 250 MHz, uma taxa de transmissão de 1 gigabit por segundo, e nós temos aí já cabos blindados, né? Cabos do tipo STP, ok? Categoria 6A nós temos 500 MHz, certo? Até 10 gigabit por segundo de transferência, né? São cabos blindados. Categoria 7, 600 MHz até 10 gigabits por segundo, também cabos blindados. Categoria 7A, 1 GHz de frequência até 40 gigabits por segundo, são também cabos blindados. E a categoria que ainda está em análise, né, é a categoria 8, ainda está em padronização. Tá? Nós temos aí 2 GHz de frequência e ela permitirá aí até 40 gigabits por segundo, né, de transmissão, ok? Então, nossa primeira parte sobre cabeamento, né, foi essa. Espero que vocês tenham compreendido. Bons estudos. Até a próxima.